Fala, meninos e meninas, muito bem-vindo ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de corrente elétrica. Vem comigo! Aqui, ó, tipo de corrente elétrica dentro da eletricidade, e esse estudo está dentro de um assunto que é eletrodinâmica. Bom, nós temos dois tipos de corrente elétrica: aquela corrente elétrica contínua e constante, e a corrente elétrica alternada. A corrente elétrica contínua é aquela cuja direção e sentido se mantém constante, e contínua e constante é quando o valor da corrente elétrica não muda. Esse tipo de corrente elétrica contínua e constante é encontrado em pilhas, em baterias de toda ordem. E a corrente alternada é aquela corrente que alterna direção, sentido e valor. Essa corrente alternada é aquela da nossa casa, a corrente elétrica das lâmpadas, dos eletrodomésticos, tudo isso é corrente alternada, aquela fornecida pela usina hidrelétrica. Então vamos aqui, ó. Primeiro vamos falar da corrente elétrica contínua e constante. Contínua é quando a direção e sentido se mantém constante, e constante é quando o valor da corrente elétrica não muda. Então, como eu falei, é encontradas em baterias, pilhas e assim vai. Quando nós pegamos essa corrente elétrica contínua e constante, transformando um gráfico da corrente elétrica em função do tempo, ela vai se manter sempre constante. Deixa eu pegar a régua aqui. Então, se eu tiver uma corrente elétrica aqui, ó, e de certo valor, ela vai se manter constante no decorrer do tempo. Ela não vai mudar. Ou seja, o gráfico desta corrente é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Vejam que ela é sempre a mesma, ela não aumenta nem diminui. Agora vamos analisar aqui, ó. Se eu verificar o que acontece até aqui, ó, até esse instante t, olha, de 0 até o instante t, houve uma variação de tempo. Então, olha só, esta corrente elétrica, ela se manteve constante durante esse intervalo de tempo. Isso significa que por esse condutor passou uma quantidade de carga elétrica. Então, vejam que aqui, ó, eu formei uma figura geométrica que é um retângulo. Nós podemos determinar a área desse retângulo. O que vai nos proporcionar a área desse retângulo? Então aqui, ó, se eu calcular a área desse retângulo, a área de um retângulo é base multiplicado pela altura. Base multiplicado pela altura. A base, eu estou vendo que é ΔT. A altura é I. Olha, ΔT vezes I é a área. O que significa isso? Como nós definimos corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo, se eu passar o tempo para lá, está dividindo, vai para lá multiplicando, ΔT vezes I é carga elétrica. Então, toda vez que eu descobrir a área de uma figura, de um gráfico, e em função do tempo, eu estou achando a quantidade de carga elétrica que passa por esse condutor. Mas olha só, área não tem a mesma unidade de medida que carga elétrica. Então, da área só vai me interessar o valor numérico. Por isso, nós falamos que a área dessa figura é numericamente igual à carga elétrica que passa por esse condutor. Olha, é claro que aqui deu um retângulo, mas aqui pode ser um triângulo, pode ser um trapézio, pode ser um quadrado. Qualquer figura geométrica plana, eu consigo calcular a área da figura e descobrir a quantidade de carga elétrica. Beleza? Agora, corrente elétrica alternada, representada por CA. Aqui é CC, corrente contínua, CA, corrente alternada. Essa corrente alternada, como eu falei, é aquela fornecida pelas usinas hidrelétricas, aquela que chega à nossa casa. Essa corrente alternada, ela tem momentos de pico e momentos de queda. Se você olhar fixamente para a lâmpada, você vai ver que ela pisca. Mas nós não percebemos piscar muito, por quê? Porque ela tem um pico e uma queda no intervalo de tempo muito pequeno.
Aqui em São Paulo, por exemplo, no Brasil de modo geral, a frequência de vibração é de 60 Hz. Isso significa que em cada segundo, esta lâmpada pisca 60 vezes. Então, o intervalo de tempo é muito pequeno para nós percebermos que a lâmpada está piscando, mas ela está piscando constantemente. Ou seja, ela atinge o pico, apaga e acende de novo. Ou seja, muda de sentido o movimento da carga elétrica. Ela vai para a direita, depois vai para a esquerda, fica oscilando. Então, se eu pegar e transformar isso aqui num gráfico, vai dar isso daqui, ó. Corrente elétrica zero. Então, o que acontece? Ela sobe, ó. Ela sobe, atinge o pico, desce, sobe, atinge o pico, desce, sobe e fica assim, ó. Ou seja, ela tem um pico e uma queda. Na realidade, não é uma queda, é uma inversão de sentido de movimento da corrente elétrica, do movimento dos elétrons. Para cima é positivo e para baixo a corrente elétrica fica negativa. Então, quando chega aqui, ó, zero, aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, aqui, 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 aqui e aqui, aqui, a corrente elétrica é zero, ou seja, a lâmpada apagou. Por isso que eu falei que ela pisca. Ela apaga, acende de novo e fica oscilando. Nós não percebemos, por quê? Porque a frequência de vibração disso é de 60 Hz. O que significa isso? Que em cada segundo a lâmpada apaga e acende 60 vezes. No início que surgiu isso daí, dava para perceber que a lâmpada apagava e acendia. Agora não, porque o tempo é muito pequeno para nós percebermos. Então está aí os dois tipos de corrente elétrica, contínua e alternada. Claro que se eu fizer essa área aqui, calcular essa área aqui ou essa, eu encontro carga elétrica também. Só que para calcular a carga elétrica dessa curva, eu preciso de matemática superior, que é chamada de integral. Por isso que nós vamos trabalhar apenas com figuras tipo quadrado, retângulo, triângulo, trapézio e assim vai. Beleza? Então vamos usar um exemplo para fixar isso aí que nós acabamos de falar. Então vamos usar um exemplo aqui para fixar aquilo que nós falamos. O gráfico representa a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor em função do tempo. Então está aqui, ó, corrente elétrica em função do tempo. Determine a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor entre os instantes 1 e 3 segundos. Então ele quer saber a quantidade de carga elétrica que atravessa esse condutor. Olha, se nós estamos vendo que o gráfico é corrente em função do tempo, a quantidade de carga elétrica é dada pela área da figura. Então, se nós calcularmos entre 1 e 3 segundos, esta figura aqui, ó, que é um triângulo. Então, calculando esta área aqui, entre 1 e 3 segundos, nós encontramos a quantidade de carga elétrica. Então, a área da figura é numericamente igual à quantidade de carga elétrica. Então, vamos descobrir essa área. Então, a área vai ser igual. Esta figura aqui, ó, entre 1 e 3 segundos, é um triângulo. Para calcular a área de um triângulo, é base multiplicado pela altura e dividido por 2. Então, a área vai ser igual. A base é isso daqui, ó. Essa é a base. Quanto mede isso? 3 menos 1, que vale 2. Ó, isso é a base. Então, a base vale 2. A altura é isso aqui, ó, que vale 2 também. Dividido por 2. Então, a área desta figura vale 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Então, a área deu 2. Então, qual é a quantidade de carga que atravessa esse condutor? 2 coulombs, que é a unidade de carga elétrica, em homenagem, como eu falei, a Charles Augustin Coulomb. Então, está aí um exemplo a fixar aquilo que nós falamos sobre tipos de corrente elétrica. Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Não esqueça agora de dar aquele joinha se gostou, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí, tá bom? Valeu, galera!